Olá, meus amigos apicultores e apicultoras. Dando sequência a mais um vídeo, eu quero mostrar para vocês o trabalho que foi feito agora recente, negócio de mês passado, mais ou menos, meados do mês passado. E eu não tive a oportunidade de filmar na hora, porque estava chovendo e não deu muito para fazer esse vídeo. Então eu deixei para fazer agora, tá? Só que agora eu vou fazer tipo uma mímica. Que bom seria se não tivesse chovendo e pudesse mostrar para vocês lá em loco. Mas infelizmente não foi possível. Eu recebi aqui a visita de um colega, um vizinho aí, de que aqui no canal que passa aqui atrás da nossa casa, na outra rua, havia um enxame e ele estava ferroando as pessoas que passavam na rua. Aí eu fui lá verificar. E é uma orientação que eu dou para vocês. Toda vez que vierem me chamar para fazer uma captura, um resgate, nunca saiam de imediato já para fazer, sem saber as condições em que está o enxame, como está localizado, se ele já é um enxame voador, se ele é um enxame já habitado. Porque você precisa selecionar o material, separar o material adequado para aquela captura. Porque cada resgate é um resgate diferente. Nem sempre que você usa num resgate vai usar o mesmo material no outro resgate. Sempre tem uma diferença. Uma escada mais alta, uma escada mais baixa. Às vezes está no galho da árvore, você tem que serrar. Ou você tem que cortar com a tesoura de poda, depende da espessura do galho. Então essas particularidades é bom a gente primeiramente ir no local, verifica como está o enxame, observa tudinho, faz um diagnóstico, vem, prepara o material e vai lá para fazer a captura. Essa captura foi um caso especial porque é de noite. De noite não é bom mexer com abelha, porque você precisa ver. Para você ver, você tem que acender uma lanterna. Todo foco de luz que aparece, as abelhas vão em cima pensando que é sol, aí começa a sair do local onde ela está, você põe a fumaça para você poder mexer. Ela começa a se espalhar, você pode perder a rainha numa dessa. E como a abelha não voa bem à noite, né, porque ela tem a visão diminuída, ela enxerga de noite com os 3 océolos que tem no centro da cabeça, que funciona como um infravermelho, ela enxerga só 9 milímetros, ao passo que os olhos laterais, ela usa durante o dia. Então, quando vai escurecendo, ela perde a visão lateral e passa a enxergar com esses 3 olhinhos. Então ela não consegue enxergar direito e o voo dela é irregular. Então é perigoso, você pode perder. Então à noite é caso muito particular, tá? Como o enxame estava na beira, na borda do corrimão do canal, estava num espaço assim mais ou menos de 50 centímetros, embaixo, um corrimão largo, tinha uns 30 centímetros de corrimão, e estava aquele enxame habitado ali embaixo, tá? Então, entre um corrimão e outro, tinha uns 50 centímetros. Durante o dia, né, mesmo chovendo, elas estavam agitadas. Por quê? Porque passa carro, as pessoas não sabiam. Aí eu cheguei lá, mandei isolar aquele pedaço, evitar que as pessoas passassem por ali, mas mesmo assim elas estavam muito agitadas. Se eu fosse pegar esse enxame naquela hora, podia causar um problema e entrar nas casas, porque é cheio de casas nas laterais. Então eu digo, não, deixa elas se acalmarem, isola aqui esse pedaço, tá? Bota aí uma corda, bota uma fita, para ninguém andar, vai os carros passarem ali na contramão, não tem importância, tá? Não é uma via de muito perigo, então passa muito esporadicamente um carro, desculpe. Então eu falei, façam isso. Já era de tarde, já era umas 3h30 da tarde, 2 e pouco, 3 horas. Eu digo, olha, quando for à noite, elas já estão mais calmas, aí eu venho aqui e faço o resgate. À noite eu preparei a caixa durante o dia, né, quando eu cheguei, para fazer esse tipo de resgate, uma caixa normal, tá? Eu preparei, limpei a caixa, como vocês estão vendo, essa aqui é uma caixa de captura, ela está com sujeira, tá? Então eu limpei a caixa, estou fazendo aqui como se eu estivesse saindo para ir lá pegar esse enxame, tá? Só para vocês terem uma noção. Uma vassoura, tá? Vocês façam a limpeza da caixa, bem limpinha, bem vassourada. Aí eu coloquei, eu vi o tamanho do enxame, se fosse muito largo, levava sem nada.
Mas como era um enxame razoavelmente pequeno, não era muito pequeno, nem muito grande, ele tinha mais ou menos uns 35 centímetros de altura, tá? Uma largura de mais ou menos 40 e uma espessura de mais ou menos 20 centímetros, eu vi que dava, tá? Muito importante, porque eu estou longe do meu apiário 75 quilômetros, eu moro praticamente dentro da cidade, bem no centro da cidade. Então é muito importante uma tela de transporte, que depois eu vou passar para vocês, tá? Como é que se faz. Eu aconselho a não fazer tela de plástico, porque num acidente qualquer pode rasgar, você perder a abelha ou ela ferrou alguém. Isso aqui depois eu vou dar para vocês como fabricar. É simples, é barato. Compre um rolo dessa tela aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês depois como fazer isso daqui, tá? É uma tela de transporte. Você colocando essa tela em cima, tá? Você vai usar aí uma tubona, Steptotrigona. Estou conversando dela aqui. Aí o que acontece? Isso aqui é para você transportar, você transporta a qualquer hora. Muito bem, o que eu fiz? Preparei a caixa, levei para lá, peguei ela aqui, meu filho. Não vai entrar na sua mão, isso. Uma espuma, tá? Para você fechar a caixa. 4 quadros com cera já puxado, cera velha, tá? Se não tiver, não tem problema, você usa cera alveolada. Mas dificilmente você tem cera alveolada pronta em casa. Eu tinha, né? Mas normalmente o apicultor tem essas ceras puxadas. Então eu fui, levei a tela de transporte, já com a tampa da caixa. Quando eu cheguei lá, tá? Eu coloquei a caixa por baixo, um pouquinho de fumaça muito pouca, tá? Aí eu coloquei a caixa por baixo assim e o enxame ficou aqui dentro. Aí eu peguei, quando eu saí de casa, eu já peguei uma excluidora de alvado, porque eu ia precisar disso daqui. Porque se eu vou pegar um enxame aqui e vou deixar uma distância de mais ou menos 400 metros, 300 metros, de manhã cedo ela vai sair da caixa e vai voltar. Como era um enxame voador, não era um enxame já habitado, ela podia voltar para lá também, porque já estava com um dia lá. Tá? Ou então ela não gosta da caixa e ir embora. E para evitar isso, eu tenho a tela excluidora de alvado, que eu mesmo fiz. Eu também vou ensinar para vocês no curso como fazer isso. Coloquei a tela excluidora de alvado aqui, peguei a espuma, botei aqui na frente, passei uma fita, ficou presa aqui, tá? E fui para lá. Fiz o que eu mostrei para vocês, enfiei ela por baixo aqui, aí peguei um pedaço de fórmica, uma coisa simples, uma fórmica. Imaginamos que isso daqui seria mais ou menos a distância que estava o enxame aqui embaixo, tá? Quando eu enfiei a caixa aqui, ela ficou... Aí com essa fórmica aqui, pode ser uma garrafa PET aberta, uma tábua, mas é bom uma fórmica, porque é liso aqui. Aí eu fui e fiz isso aqui no enxame, ó. O enxame caiu todo aqui dentro. No momento em que ela caiu, a minha esposa já estava com a tela na mão, foi só botar a tela em cima. Pronto, o enxame ficou aí dentro. Passamos a fita aqui e trouxe para casa. Ficou aqui em casa até eu levar para o sítio na semana seguinte. Mas nós estamos aqui no estado do Pará no período de inverno. Isso quer dizer que a chuva está constante. Aí eu não pude ir levá-la para o sítio. Ora, se eu trouxe para cá e ela está com a excluidora de alvado, eu vou tratar essa caixa, vou fortalecê-la, fazendo xarope, misturando com mel e dando para ela. Depois, como estava faltando aqui 6 quadros, depois eu vinha e completava. É o que nós vamos fazer agora. Vamos verificar como é que esse enxame está. Se tiver aqui favo puxado, a gente vai fazer uma captura agora, tá? E vamos preparar, completar com os 10 quadros e amanhã, na semana seguinte, a gente leva para o sítio. Ela já está com a tela de transporte, está aqui, ó, que eu coloquei, tá? Então isso aqui foi para demonstrar para vocês. Agora vamos iniciar o nosso trabalho.
Uma orientação: todas as vezes que forem fazer alguma captura, peguem os quadros com arame, como se vocês fossem alveolar, tá? Como se vocês fossem incrustar cera, tá? Cera alveolada. Coloca os arames bem esticadinho, tá? Aí coloca logo as borrachinhas, essas borrachinhas de dinheiro, né? Olha que o apicultor não tem dinheiro, né? Então, essas borrachinhas... Pelo menos a borracha tem. você coloca 4 logo, né? 2 de cada lado, tá? Isso vai facilitar na hora que você for fazer a captura, cortar os favos para colocar nos quadros, tá? Eu imagino que lá naquela colmeia, naquela caixa, não estejam muito grandes os favos, tá? Deve dar em 2 quadros, mas a gente leva 3 ou 4, tá bom? Então isso aqui é um trabalho que se faz antes de chegar lá no local para fazer a captura. Isso quando for enxame já habitado e tal. Aqui nós vamos fazer uma captura, porque deve ter puxado pelo tempo, né? Tá com mais ou menos uns 15 a 20 dias. Não, tá com mais, tá com quase um mês. E ela pode ter puxado alguma coisa na tampa, né? Porque nós deixamos, como eu falei para vocês, botei só 4 quadros. Então faltam 6. Esse espaço ali dela deve ter puxado um favo. Então a gente não vai cortar e jogar fora. Vamos colocar no quadro e devolver para elas, ok? Então, meus amigos, essa foi a preparação para ir fazer a captura desse enxame. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que vai ser o trabalho de revisão desse enxame que nós pegamos e prepararam para levar para o sítio, para levar para o apiário, ok? Então, se vocês gostaram, dê o seu like, tá? Compartilhe, se inscreva, que é muito importante. E a gente está encerrando essa primeira parte e vamos começar na segunda.